Olá, aqui é o Caio do site empreendedorcurioso.com. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Excel básico. Hoje eu vou falar aqui sobre a função desloque. A função desloque ela é muito importante para você começar a construir planilhas mais elaboradas, porque ela consegue deixar suas fórmulas um pouco mais elásticas, né? um pouco mais automatizadas, tá? O que vai economizar bastante tempo na utilização de uma planilha. A função desloque ela serve para você deslocar alguns intervalos e células dentro de algumas tabelas. Então eu vou criar aqui um exemplo básico, depois eu vou fazer aqui um exemplo um pouquinho mais elaborado. A função desloque você começa com igual, você vai colocar o desloque. Dela tem aqui 5 opções, tá? Referência, linhas, colunas, altura e largura. Quando na fórmula está entre colchetes assim, quer dizer que é opcional, tá? Então eu tenho aqui a referência, onde vai iniciar a minha fórmula, as linhas que eu quero deslocar, as colunas que eu quero deslocar, se eu quero deixar uma altura determinada para esse intervalo ou largura. Então, começando aqui, nesse exemplo aqui eu criei uma tabelinha que tem 5 colunas de dados, eu vou selecionar aqui são meus resultados, tá? Eu vou querer me deslocar aqui dentro. Então, de acordo com como eu determinar a fórmula aqui, eu vou achar um resultado. Então, eu quero, por exemplo, que a fórmula me desloque para a coluna 3, linha 5. Então, a fórmula vai iniciar aqui, só que como eu configurar ela vai me deslocar para essa coluna aqui, na linha 5. Tá? Então, ela vai me deslocar aqui. Então, eu vou começar a fórmula. Aqui está desloque. A minha referência vai ser essa, tá? Eu vou deixar ela fixa aqui. As linhas, eu vou usar o mesmo exemplo, eu quero que ele me desloque para a linha 5, coluna 3, tá? Então aqui em linhas eu vou colocar o 5, em colunas eu vou colocar o 3 e eu não vou colocar nada na parte opcional, por enquanto. Daí ele me trouxe aqui o valor de 15, que é esse aqui, vou pintar aqui, tá? Então o que aconteceu? Ele estava aqui, eu mandei a fórmula lá me deslocar 5 linhas para baixo e 3 colunas para a direita. Então eu vou colocar aqui, ela estava aqui, ele me deslocou 5 linhas para baixo, eu vim parar aqui, e ele me deslocou 3 colunas para a direita. Então eu vim parar aqui, ele me deslocou 1, 2, 3. E me deslocou aqui. Lembrando que é diferente do PROC-V, tá? No PROC-V, quando você conta colunas, por exemplo, ele está aqui, ele conta que ele está como sendo a coluna 1, tá? No desloque aqui não. Ele está aqui, ele começa a contar as colunas na próxima, tá? Então ele me deslocou 3 colunas e me deslocou aqui 1, 2, 3, são as colunas que ele me deslocou, tá? Mesma coisa com as linhas aqui. Então ele me deslocou, a minha referência é aqui, então ele me deslocou para o lado 3 e para baixo 5, tá? Que eu vim parar aqui. Eu vou só voltar aqui, tá? E a parte opcional aqui seria para definir altura e largura. Isso seria para montar um intervalo, tá? Nesse exemplo que eu dei, a altura tem que ser uma altura de uma linha e uma largura de uma coluna. Ele vai continuar me trazendo o 15 aqui, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 larguras, 2 de largura, ele vai me trazer um valor que não está determinado, tá? Por que ele vai trazer isso? Porque ele está me trazendo isso aqui, ele está me trazendo um intervalo. Então ele vai me trazer esse EF aqui, tá? Por isso que ele não consegue colocar aqui dentro, porque não tem nenhuma função. E a gente vai aprender a utilizar esses intervalos para funções. Por exemplo, você quer fazer um desloque variável de uma soma de não sei o que. Então daí, de repente, você quer que ele te desloque 3 colunas para a direita com intervalo de 5 linhas. Então ele vai te buscar esse intervalo e você vai conseguir somar ele variável. É o que eu vou mostrar agora no próximo exemplo. Nesse próximo exemplo eu vou utilizar algumas funções que a gente já passou aqui no canal. Então se você não conhece elas ainda, as que eu for utilizar, você pausa o vídeo e abre os próximos vídeos. Eu vou deixar card em cima, os links aqui embaixo na descrição também desses vídeos que a gente ensinou essas outras funções. Nesse exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma tabela com as regiões do Brasil e os estados dentro de cada região. Então eu tenho aqui na região norte eu tenho esses estados, na nordeste esses estados e nas outras também os estados correspondentes, tá? E o que eu vou querer? Eu vou querer aqui dentro da região, eu vou digitar uma região
tá? Eu vou digitar uma dessas regiões e eu quero que me apareça uma lista aqui dos estados que estão dentro dessas regiões, tá? Então, como que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que ver aqui. Eu vou buscar esses intervalos que vai poder ser esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu não vou fazer ela extremamente móvel para ela bater exato, quando ela puxar aqui, puxar isso aqui certinho, porque vai entrar mais fórmulas e vai poder te confundir um pouquinho. Mas se você entender o conceito aqui, você vai conseguir fazer isso facilmente, tá? Então, quando eu puxar a região, eu vou pegar aqui o maior intervalo, que é esse, ele tem 9 linhas, tá? Então eu sempre vou puxar uma altura de 9. Então eu sei que aqui, que a minha altura do intervalo que eu vou precisar, vai ter que ser no máximo 9, tá? Então só vou arrumar aqui, pronto. Então, o que eu vou fazer? Quando eu digitar uma região aqui, eu vou colocar aqui já a região norte, ele vai estar aqui, eu vou precisar indicar para minha planilha, para minha fórmula, eu vou puxar aqui a do meio, centro-oeste, tá? Vou colocar aqui a centro-oeste, então eu vou indicar para minha planilha quantas colunas eu vou ter que deslocar, tá? Então quando eu começo, eu vou colocar a minha referência aqui, tá? Então quando eu vier a região centro-oeste, eu vou ter que me deslocar 3 colunas para a direita. Então se a minha referência estiver aqui, nessa coluna, eu vou me deslocar 1, 2, 3. É o que eu já deixei indicado aqui em cima. As colunas que eu preciso me deslocar, tá? Então eu vou colocar aqui rapidinho um proc v, para deixar automático. Eu falei para vocês que ia deixar automático, né? Proc v, desculpa. Valor procurado. Matriz. Número índice. Falso. Então aqui eu pus região centro-oeste e ele me trouxe 3 aqui. Se eu colocar aqui região sudeste, ele vai me trazer o 4 aqui, já automaticamente. Me trouxe o 4 aqui, tá? Pronto. Daí eu vou lá para a função desloque. Eu tenho aqui a função desloque, tá? Eu vou primeiramente colocar minha referência aqui, vou testar, se não funcionar a gente arruma, tá? Então eu vou ter que me descolocar as linhas, tá? Quantas linhas para baixo eu quero me deslocar? No caso aqui, eu vou colocar uma, tá? Porque meu intervalo eu quero que comece aqui, tá bom? Então, como ele está aqui nessa região, eu vou ter que me deslocar uma para ele começar aqui embaixo e ter uma altura de 9. Então, quantas linhas eu quero que ele me desloque? Uma, tá? Vou colocar aqui quantas colunas que eu quero que ele me desloque. O que vai me indicar as colunas vai ser esse número aqui, que é o 3, de acordo com a minha região, tá? Então, vou colocar aqui, vai ser variável, no caso aqui da região centro-oeste é 3, então ele vai me trazer 1, 2, 3. Coloquei a altura aqui, a altura vai ser 9, que eu tinha contado já aqui, tá? Eu posso digitar o 9 ali também, ali em cima. E a largura, como eu quero que ele traga essa listagem de uma só coluna, vai ser 1, tá? Porque eu quero um intervalo assim. Eu não quero um intervalo com mais de uma coluna. Então, eu vou colocar 1. E ele me trouxe aqui valor. Por quê? Ele está me trazendo intervalo. Eu não tenho nenhum resultado específico para me trazer, tá? Eu criei essa fórmula aqui. Vou copiar ela. Vou escrever ela aqui do lado, tá? Só para a gente ficar de olho nela. Pronto, ela está escrita aqui do lado. Eu vou apagar. E onde que eu vou colocar essa fórmula aqui? Eu vou colocar ali, como eu ensinei num dos vídeos passados, em validação de dados. Eu quero uma listagem ali. E eu vou colocar a minha função aqui e vou testar para ver se deu certo. Daí abriu a minha listinha variável aqui, o ícone aqui. Eu vou clicar. E aqui estão os meus estados da região centro-oeste. Aqui no caso, eu escolhi Goiás. Então eu consigo aqui colocar. Eu vou colocar uma validação de dados aqui, mais simples, só para a gente não ter que ficar copiando e colando. Lista, essa região aqui. Ok, tem um vídeo também ensinando isso, tá, gente? Então,
conforme eu mudo aqui, ó, eu quero ver os estados da região norte. Coloquei região norte aqui. Quais são os estados? Então eu tenho aqui os estados da região norte. Acre, Amapá, tá. Então eu quero os meus estados da região sul. Então aqui só está disponível para mim os estados da região sul. Essa é a parte do desloque, tá? Então isso é muito importante para você fazer diversos controles que vai precisar dessa maleabilidade, tá bom? Você também não precisa colocar o 5 aqui e escrever isso, porque eu posso pegar essa fórmula aqui, ó. Onde está o 5, onde que me indica as colunas, eu vou lá na minha fórmula, ó, que é onde está escrito C10 aqui, eu vou tirar o C10 e vou colocar aquele PROC-V. Vou dar OK, vamos ver se deu certo. Eu vou tirar isso aqui daqui. Vamos lá, eu vou colocar Sudeste. Vou apagar essa fórmula daqui também. Então aqui ele só vai me aparecer os estados da região Sudeste. Eu vou colocar Norte. Ele só apareceu aqui os estados da região Norte, tá? Então essa é uma maneira de você deixar essa validação de dados variáveis. Ajuda muito mesmo quando você estiver construindo uma planilha onde você vai necessitar desse tipo de informação. Eu tenho aqui uma planilha aberta nossa, que é a nossa planilha de fluxo de caixa, por exemplo. Essa planilha ela tem essa função de validação de listas variáveis aqui, na classificação de financeiro e plano de contas. Que é assim, eu tenho aqui grupos grandes de receitas, por exemplo, e dentro de cada desses grupos grandes, eu vou ter aqui embaixo a lista mais detalhada do meu plano de contas. Então, o que acontece na hora que eu for fazer um lançamento? Quando eu vou fazer um lançamento aqui na planilha, tá? O que acontece? Quando eu quero, por exemplo, colocar aqui uma despesa administrativa 2.05, essa listinha do lado aqui, eu quero que ele apareça para mim somente as possibilidades que tem dentro do 2.05, e é o que acontece aqui. Tá vendo? Aqui estão todas as opções do 2.05. Se eu colocar aqui que eu quero uma receita com serviços aqui, que é a 1.02, ele só vai me aparecer a 1.02 aqui, tá? Então isso aqui está criado exatamente como eu fiz o exemplo aqui para vocês. Vocês podem ver que é bem rápido fazer isso. E conforme vocês forem utilizando isso com o tempo, vai ficar bem fácil para vocês utilizarem isso, tá bom? Então, a função desloque, ela vai te trazer todas essas possibilidades, tá? Então, eu utilizo ela muito para isso, mas você tem inúmeras outras que você pode fazer, tá? Muitas vezes eu utilizo ela para ela não pegar e me ocupar muito espaço nos cálculos, tá? Então eu tenho, por exemplo, uma tabela de dados onde eu tenho, por exemplo, tenho que fazer uma soma de acordo, vou apagar aqui rapidinho, uma soma de acordo com esses números aqui, tá? Pronto. Eu tenho que fazer uma soma de acordo com esses números. Só que quando eu criei a planilha, pronto. Vou criar aqui rapidinho. Aqui. Pronto. Quando eu crio a planilha, eu deixo diversas possibilidades para as pessoas criarem. Às vezes eu deixo sem limites, coloco uma função automática para criar automaticamente intervalo, então a pessoa pode ter aqui ou somente 7 números cadastrados ou pode ter 10.000, tá? Então não tem o porquê eu criar uma fórmula aqui para a pessoa, onde ela vai ter que pegar e ficar tendo uma planilha que vai calcular 10.000 números, sendo que ela está usando aqui nem 10. Tá? Então o que a gente pode fazer às vezes, eu vou colocar aqui uma fórmula mais básica, que é uma soma, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que é uma soma e o intervalo da soma vai ser um desloque. Vai ser um desloque, onde minha referência vai ser aqui. Eu não vou deslocar nenhuma linha para baixo, que eu já comecei nos valores, nenhuma coluna para a direita. E eu só vou mexer aqui na minha altura. A minha altura vai ser conte valores. Que esse conte valores, ele conta somente
as fórmulas que estão preenchidas. Vou colocar aqui largura 1. Só vou colocar aqui embaixo. Pronto. Conte valores aqui. A minha referência aqui. Pronto. Ele me somou aqui 150, tá? Que a minha referência, como é a soma, eu tenho que começar aqui nos valores, que ele vai começar a somar dos valores. Eu tinha colocado aqui na região norte. Então, o que acontece? Esse conte valores, eu vou colocar aqui embaixo, a fórmula. Ele só vai me trazer quantas coisas tem preenchido ali. Tá? Então, apesar da fórmula estar mostrando aqui, ele não está somando tudo isso. Então, a planilha não vai estar somando até lá embaixo. O que ela está somando é somente esse intervalo aqui. Que o desloque, ele está indicando que começa aqui em cima na azul. Só que como é 7 linhas de altura, então o intervalo que ele está somando é só esse. Então, eu faço uma função que não vai precisar somar 10.000 linhas para uma pessoa que está utilizando só 10, tá? Então tem inúmeras possibilidades que você pode trabalhar com desloques. Então nessa parte aqui eu ensinei a parte de desloque e já acabei ensinando a parte de validação de listas variáveis. Se tiver qualquer dúvida é só você deixar um comentário, tá? Não se esqueça de olhar os outros vídeos anteriores que a gente ensina essas outras funções e como utiliza ali a parte de validação de dados. Vou deixar o link para você, se você quiser dar uma olhada nessa nossa planilha de fluxo de caixa e outras planilhas prontas que a gente tem ali no nosso site. Se tiver uma sugestão de vídeo, só deixar no comentário também. Eu sou o Caio, até o próximo vídeo e até mais.